Vamos a isso. Hoje à noite, como já puderam perceber, de voltar atrás no tempo, porque, no fundo, o presente é construído com aquilo que se fez no passado e, obviamente, também, porque não, espreitar um bocadinho mais para o futuro. Para isso, hoje, recebo um piloto, e aqui é uma brincadeira para dar as boas-vindas ao meu convidado, mas recebo um piloto de nome Pedro Meireles. E vocês associam automaticamente, para quem é da última geração, a outro piloto, mas não, há aqui, de facto, um piloto na velocidade, deu cartas em Portugal, mas também, e é isso que vamos falar, no europeu, vamos falar também da carreira fora de Portugal, mas o Pedro Meireles tem aqui um fator extra de interesse, porque além de piloto, ele também foi aqui no fundo responsável por apostas arrojadíssimas de marketing, que já vamos compreendê-las, nomeadamente com a marca de roupa sportswear, vamos dizer assim, muito conhecida devido ao trabalho de marketing que era a Traffic, TRAFFIC, e vamos conhecer precisamente esse trabalho que o Pedro fez aqui de extraordinário, abriu no fundo portas para a entrada neste caso do marketing, também no desporto motorizado. Mas isso fica para mais à frente. Para já, uma boa noite, Pedro, obrigado mais uma vez pela simpatia, pela disponibilidade, pela vontade de conversar um bocadinho comigo, e eu iria começar por pedir, porque tenho aqui alguns apontamentos, que me explicasse, porque temos aqui realmente algum tempo limitado, mas que me explicasse um bocadinho porque é que em 1971, alguns de vós que estão aqui a ver ainda não eram nascidos, mas porque iniciar-se em competição com o troféu Datsun? Consegue aqui puxar aqui o filme atrás e perceber porquê? Quem é que tem a culpa? Até foi, eu vou-lhe dizer uma coisa muito sincera, essa paixão já vem desde miúdo. Certo. E eu nunca mais me esqueço que uma vez o meu pai em viagens, eu tinha 6 anos, e o meu pai em viagem, tinha uma viagem de negócios para os Estados Unidos e perguntou-me, então o que é que tu queres que eu te traga? E eu disse, olha, quero que me tragas um capacete. E portanto, desde os 6 anos eu estava apaixonado, eu levava-me às corridas ali no castelo do Porto, de Fórmula 1, e portanto vem de há muitos anos. Eu comecei, não no troféu Datsun, mas em 1970, no Rally da Montanha. E comecei com um... Explica um bocadinho, desculpe-me interrompê-lo. Rally da Montanha junta dois mundos, o mundo dos rallies, obviamente, e o mundo do campeonato de montanha. Como é que é juntar os dois mundos? Explique-me lá como é que em 70 se fazia um Rally da Montanha. O rally chamava-se Rally da Montanha, era organizado pela Estrela Vigorosa Sport, e começava no alto do Cavalinho. Nós descíamos àquela altura o Cavalinho, que é aquela florestal que existia, que era agora hoje em dia está caltroada, mas que descia do Marco para Amarante. Boa. E depois entrámos ali na zona do Gerês, Cabreira, por aí fora, e portanto chamava-se Rally da Montanha, mas era um rally puro, em que eu entrei com um Volkswagen 1300, mas eu não sabia nada de rallies, nada. E quando cheguei lá acima, no ponto, antes de começarmos o rally, no cimo do Marco, para começarmos a descer o Cavalinho, o Fernando Batista, quem eu gosto muito, porque foi um grande mentor meu, disse-me assim, olha lá, porquê é que vocês trazem pneus de um Lope SP73? E eu disse, opá, porque, olha, eu pensei que era um bom pneu para fazermos isto. E disse, não, pá, nos rallies não se usa pneus de estrada, usa-se pneus de terra, não é? Todo terreno, e portanto, foi a primeira logo, a chega que ele deu. E depois perguntou-me, então vocês não têm notas? Eu disse, não, nós não temos notas, pá. Imagina tu, Gonçalo, que eu tinha 18 anos, 19 anos talvez, tinha ido com um colega meu da universidade, que era o João Malheiro, com pendura. E então ele só levava uma garrafa de whisky ao lado. Nunca mais me esqueço disto, pá. E então fizemos 3 vezes à noite, porque o rally era só de noite, fizemos 3 vezes o reconhecimento e com 19 anos fixamos aquela porcaria na cabeça, pá. E realmente o rally correu às mil maravilhas. Acabámos, tinha sido um Volkswagen preparado pelo Eduardo Aurora, que tinha à volta de 71 cavalos ou coisa assim, e acabámos em 7º lugar da geral, atrás do Eduardo Carpinteiro Albino, não sabe, e ficamos em 2º do grupo 2. Foi mesmo bom. Portanto, começou e com que pneus depois... afinal? E com que pneus afinal? E com que pneus afinal? Arranjaram outros ou seguiram com esses? Não, fomos com os Dunlop SP73. E pronto, eram os que tinham. Foi o rally todo, não furou, e o whisky? Não furou nada, correu tudo às mil maravilhas. E a garrafa do whisky era o quê? É para arranjar coragem?
Era para dar alguma força anímica? Eu acho que era um bocadinho de coragem, porque nem eu ainda tinha feito corridas, nem ele. Certo. O que é certo é que no final do rally a garrafa já estava vazia. Mas foi uma primeira experiência de tal maneira agradável que deu continuidade. Portanto, aí Deu logo na primeira continuidade. E prova. depois, então, em 71, Exato. fiz o campeonato de promoção de rallies. Eu gostava muito mais de rallies do que circuitos, pá. Só que depois, profissionalmente, não tinha tempo para treinar rallies e Preparar. fazer rallies. E, portanto, enverdei pela velocidade. Mas eu gostava muito mais, acho que é uma condução muito mais intuitiva do que os circuitos. Os circuitos, enfim, é uma regularidade permanente, não dá tanto gozo. Mas fiz o campeonato de promoção de rallies em 71 com o troféu, com o Datsun 1200. E nesse ano também entrou o Quimotinho, o Carlos Alfredo Santos, o Rui Sampaio, o José Meireles. Xanato, Nani. O José Meireles. O José Meireles, estava-me a lembrar desse nome também. Não, o José Meireles Não. entrou no troféu. O José Meireles só fez velocidade. Troféu. E então, pronto, e fizemos o rally, ganhamos o rally. Eu tenho uma história muito engraçada, porque eu sempre fui amigo do Quimotinho, desde os 15 anos. E durante a vida inteira fomos muito amigos, as nossas famílias visitavam-se mutuamente, etc. E nesse rally, na primeira florestal, que era a de Santa Luzia, nós começámos no Hotel de Santa Luzia e íamos em direção ao Orbacém. E então, ao fim para aí de, não sei, talvez 10 minutos de florestal, eu começo a ver os faróis do Quim à nossa frente. E o meu pendura diz assim, vamos, temos que passar o Quimotinho. E passamos por ele que nem uma bala. E eu não achei normal, porque eu já sabia que o Quim guiava forte. E nessa altura, depois, no final do rally, o Edgar dizia-me assim, olha, sabes o que é que eu disse quando tu passaste? Ao Quim disse assim, ou andas nesta droga, ou vamos já para casa. E a partir daí, o que é certo é que o Quim nunca mais desapareceu dos meus retrovisores. E, portanto, eu acho que ele não tinha noção do ritmo ainda. Um incentivo. Precisava de um incentivo. Ali, e eu já tinha feito uma prova e, portanto, olha, a partir daí foi o Quimotinho que toda a gente conhece, não é? Claro que sim. E depois, fala-me aqui um bocadinho, eu estava a ver aqui as minhas cábulas, em que, depois da experiência do troféu, voltou-se para o grupo A, primeiro com o Rover e depois o Europeu de Turismos. Fala-me aqui um bocadinho desta experiência e desta transição até, de facto, espalhar o seu charme por essa Europa fora. Eu ainda continuei nos rallies e entrei no time BLP, eu e o Quimotinho, porque eu tinha ganho o campeonato de promoção e o Quimotinho tinha ficado em segundo. E o Mário Gonçalves formou o time BLP. E então o Rui foi para o Rui, irmão dele, o Rui Gonçalves, foi para um 1275 GT, eu também no 1275 GT, e o desgraçado do Kim foi num Maxi, que era uma banheira, um carro enorme e tal. E fizemos o campeonato nacional e depois o Mário disse-me que não, você tem razão, pá, isto foi em 73. Portanto, em 73 já tinha feito o primeiro troféu Datsun, já tinha feito o segundo troféu Datsun. Isso. Depois comecei, nessa altura, o arquiteto Gomes Teixeira, que era o mentor do troféu Datsun, tinha preparado 3 carros, um para mim, para o Quimotinho e para o Vasco Gomes Ferreira, que eram carros preparados com motores equilibrados e pinturas à chapa, já tinham 90 cavalos, cerca de 90 cavalos, os 1200 na mesma, para fazermos a velocidade. Só que o Mário Gonçalves disse, não, pá, tu desculpa lá, mas tu és piloto BLP, tens que correr nos Cooper S, pá. Portanto, vais fazer velocidade comigo num Cooper S, eu faço noutro. E pronto, e a partir daí comecei com a velocidade a sério, apesar do troféu Datsun me ter dado uma experiência incrível, porque aquilo eram corridas de faca nos dentes, não é? E fizemos vários circuitos, e a partir daí, depois ali em 74, com o 25 de Abril, eu entrei para a tropa e parei durante uns tempos. E a determinada altura comecei a fazer pop cross, e no final dos anos 70, 80 fiz pop cross e fiz algumas outras provas,
mas sem grande importância. E depois, em 1982 ou 83, já tinha a Traffic e aquilo estava a correr muito bem. E, portanto, eu tenho aqui o apontamento que em 83, então nessa altura, voltou a correr, neste caso, no troféu Toyota Starlet. E trouxe então a Traffic. Foi no campeonato dos Toyota Starlet. Isso. Explique-me aqui um bocadinho, fazer aqui a ponte, antes de falarmos especificamente de 83, mas explique-me aqui um bocadinho da criação da Traffic, como é que acontece, porque é uma marca que fica para a história, obviamente, também na velocidade nacional. Eu acabei a tropa, provoquei ataques de asma naquela altura, que eu tinha asma, para conseguir sair da tropa, casei-me, e disse, pá, eu agora tenho que andar para a frente com a minha vida, pronto, porque estava tudo à rasca naquela altura com o 25 de Abril, isto foi em 74, e portanto montei uma pequena empresa têxtil, que era uma coisa que eu gostava, dá um certo gozo trabalhar com trapos, montei uma empresa que se chamava Stone. E depois, em 80, depois fui para trabalhar como diretor comercial para uma grande empresa de um amigo do meu pai, que era Amigo Salgado, onde ganhei muita experiência, e então resolvi depois lançar-me com a Traffic, criando uma marca nacional e criando uma marca internacional com os sócios meus, que eram judeus, que era a Tom sur Tom. E pronto, aquilo foi um sucesso imediato. Nós, ao fim do primeiro ano, fomos considerados a melhor pequena e média empresa. Ao fim do terceiro ano, éramos o segundo exportador nacional. Portanto, foi realmente um sucesso perfeitamente incrível. E depois aproveita aqui a parte da Traffic para fazer também a divulgação dos seus projetos. Portanto, desaparece o piloto Pedro Meireles, mas aparece o piloto Traffic. Neste caso será assim. Estávamos a ver aqui. Exatamente. E, portanto, a primeiro foi exatamente nesse troféu. Entretanto, eu era muito amigo do Arthur Lemos. O Arthur Lemos já tinha uma experiência diabólica na Diabolique. E então eu pedi ao Arthur, anda daí, tomas conta da parte dos veículos da empresa e dos caminhões, essas coisas todas, e ao mesmo tempo vamos começar um projeto de corridas, utilizando o máximo possível de retorno publicitário para a marca. E foi aí que começamos com o troféu Starlet, com 3 carros. Um era o Zé Meireles, o outro Zé Carlos Vilaça Fernandes e o meu. E foi giríssimo porque fizemos uma apresentação, convidamos os jornalistas todos, a televisão e tal, e fizemos uma apresentação no Rio Douro, naquela altura num barco do Rio Douro, os jornalistas entraram no barco sem carros nenhuns, fomos dar a volta ao barco e quando passamos pelo cais para a Foz, então nessa altura estavam os carros todos iluminados, portanto aquilo teve um impacto bestial e foi a partir daí, quer dizer, começamos com o troféu Starlet, que morreu passado a primeira corrida porque no Autódromo de Estoril, que era a primeira corrida, nós apanhamos uma banhada, toda a gente apanhou uma banhada dos carros da Diabolique, que era o Joaquim Santos e o Gil qualquer coisa, já não me lembro agora. E não deram hipótese. E eles tinham, na parabólica, não engasgavam, e todos nós engasgávamos com a inclinação do carro, engasgava o motor, e portanto eles deram-nos uma abada incrível. E eu reclamei a prova, motivada por isso, até porque tinha objetivos comerciais importantes, e não foi aceito pelo Salvador, eu era muito amigo, e resolvemos tirar os carros, e aí começou o grupo A sério. Isso. Que foi com o Rover. Com o Rover. Exatamente, com o Rover, que era isso que eu estava a lembrar. E depois a seguir com a Luigi Racing, que também dar aqui continuidade nessa altura no GTV 6. Exatamente. Depois, acompanhado pelo Melville, claro. Fizemos o campeonato 83 e em 84 o Cristiano Melville também estava com o carro da Luigi. E então disse-me assim, opá, a Luigi gostava muito de fazer um time com portugueses, opá, e gostava muito que fosses tu. Pronto, está bem, então eu, para mim fazer um campeonato da Europa era assim um sonho que nunca tinha imaginado na vida ter. E então ainda fizemos umas corridas de experiência em 84, fizemos Mugello e fizemos
como é que era aquilo, um circuito belga, Zolder, onde morreu o Gilles Villeneuve. O Villeneuve, exato. E depois, em 85, fizemos integrados no time oficial da Alfa Romeo. Eram 3 carros e nós éramos um deles. E foi assim uma experiência perfeitamente louca. Não é? No meio disso tudo, segue-se o Ford, neste caso o apontamento do Ford Sierra RS 500, preparado em Inglaterra, com a assistência da Diabolique. Portanto, aqui os inimigos passaram a ser aliados. Exatamente. Depois, eu não estava a contar fazer o europeu, não sabia deste convite ainda, e tinha encomendado ao Miguel Oliveira, que era meu compadre de um dos meus filhos, era padrinho de um dos meus filhos, e combinei com ele fazer um carro, e ele tinha ligações incríveis em Inglaterra, claro. E o carro foi feito pela Malcolm Wilson, acho que foi. Sim, fora agora. E fizemos um carro que foi o primeiro carro de velocidade aqui em Portugal, o RS 500, que tinha 500 cavalos. Bom, era assim uma máquina do caneco. E depois acabei só de fazer 3 ou 4 corridas com ele, e depois passei o carro para o Niamorim, porque tinha que fazer o Campeonato da Europa e havia muitas provas coincidentes. O Campeonato da Europa tinha cerca de 16 provas pela Europa toda, e o NIE que fez, com o Sierra, fez o Campeonato Nacional. E algumas histórias para nós termos, claro, e acredito que sim, obviamente. Diga-me em relação a histórias que possa partilhar connosco para termos uma ideia do que era correr. Estamos a falar há 50 anos, nem tanto, 40 anos, como é que era correr por essa Europa, ou mesmo aqui em Portugal, só para termos aqui uma noção daquilo que era feito. Hoje em dia, tudo muito digital, tudo muito eletrónico, mas nessa altura tinha que haver muito trabalho de braços. Seria assim ou não? Era. Portanto, os carros eram todos mecânicos, não havia parte nenhuma eletrónica ainda, não é? E isso era feito... eu lembro-me aqui em Portugal nós tínhamos com o Rover e com o Sierra era a Diabolique, mas com o Rover era o Kim, chamavam o Kim da Auto 2000, que era um mecânico fabuloso também, e havia muito trabalho de preparação, havia treinos a fazer, muitas vezes íamos sozinhos para o Autódromo de Estoril para testar pneus, suspensões, e depois lá fora, enfim, era a séria, porque tínhamos normalmente, como na Fórmula 1, tínhamos 2 dias de treinos, e depois então treinos de qualificação, e a prova, no final, que eram cerca de 4 horas, entre 4 a 5 horas, dependia. Eu normalmente fazia um turno de 2 horas e meia, e o Cassian fazia um turno à volta de 2 horas. E foi giríssimo, porque eu lembro-me que o primeiro circuito que nós fizemos, se não me recordo, se não me falha a memória, foi em Brno. E em Brno, nessa altura, a Checoslováquia ainda estava sob o regime comunista. E, portanto, a sensação que nós tivemos de sair da Áustria, atravessar a fronteira e entrar num país com o regime comunista foi perfeitamente incrível. Por 2 razões. Primeiro, porque na alfândega aprenderam-nos logo tudo que eram playboys e revistas Stern e tal. Eu tinha ido com um amigo meu que tinha levado umas revistas, já sabia que era assim, e aprenderam tudo. E depois, no hotel, que estávamos num hotel internacional onde só estavam os pilotos e os mecânicos, deixavam entrar as raparigas, mas os homens ficavam à porta. Que era para haver um consumo excessivo dentro do hotel, e com bebidas alcoólicas e jantares pagos, etc. E depois nas corridas, o engraçado é que aquela malta tinha uma paixão enorme por automóveis, então faziam de tudo para poder ter autocolantes das equipas. Entregavam-nos garrafas de champanhe feitas lá, entregavam-nos desenhos que eles próprios faziam, com caricaturas dos pilotos e dos carros, entregavam-nos, sei lá, ramos de flores, tudo o que pudessem para ter autocolantes. E esses autocolantes, pensava eu, que eram aficionados que gostavam de os meter na coleção, mas não, era para vender, era para fazer alguma massa. Portanto, foram experiências incríveis. Depois, desde Monza, que eu achei um circuito... Aliás, Brno, Monza, Spa e Vila Real, para mim, foram os circuitos que mais marcaram na vida inteira. Fizemos depois provas em Espanha, fizemos provas na Suécia, fizemos provas na Bélgica, Holanda,
fizemos provas na Alemanha, Nürburgring, fizemos provas em Inglaterra, 2, Donington e Silverstone. Pronto, foi, imagino o que é correr com antigos pilotos de Fórmula 1, Gerhard Berger, e tanta gente importante, Tom Walkinshaw, Steve Soper, sei lá, tantos que é difícil nesta altura mencionar todos, mas foi uma experiência perfeitamente incrível. E é aquela questão, sempre importante falarmos aqui da divulgação, já que falamos da marca Trafic também, voltar atrás, porque há pouco era para o ter interrompido e perguntar quem é que teve a ideia peregrina, vamos dizer assim, porque ninguém se lembraria de uma coisa dessas, levar para as corridas, e nomeadamente para o Autódromo do Estoril, um autocarro de 2 andares. O autocarro ainda vá que não vá, fazer ali motorhome, mas de 2 andares, numa altura que não era assim muito comum. Quem é que teve essa ideia, de facto, fantástica a nível de marketing? Porque saiu em todo lado aparecia a imagem de Trafic. É verdade. Eu acho que essa ideia tem que ser dada ao Arthur Lemos. Nós íamos muitas vezes à Inglaterra e ficámos fascinados. Aliás, nós já tínhamos em Lisboa e no Porto, tínhamos autocarros com 2 andares. Sim, claro. Mas ir para as pistas... Aqueles autocarros vermelhos, lindíssimos. E o Arthur dizia, porque é que a gente não aproveita um daqueles carros que já está na sucata em Portugal, dos autocarros de 2 andares, e fazemos um motorhome? Disse, vamos embora. Pronto, e foi assim. O autocarro custou uma pechincha, pintamos o autocarro e realmente foi uma motorhome. Pronto, e foi o princípio depois de muitas outras ideias que entraram também com motorhomes e também com autocarros de 2 andares que vieram a seguir. Mas a Trafic marca mesmo a sua presença. A ideia foi do Arthur Lemos. Muito bem, deixamos então aqui o mérito para ele. Muito bem, já falámos do passado, acho que demos aqui uma volta importante àquela que é uma boa memória e que deve ser partilhada e reservada aqui para todos aqueles que tenham a ocasião de ver esta entrevista vídeo. Eu ia-lhe perguntar, neste caso Pedro Meireles, se tem de facto alguns planos que pode partilhar aqui connosco, algumas ideias, o que é que pode haver aí de surpresa associado ao Pedro Meireles? Olha, o carro que eu mais adorei guiar na minha vida, embora fosse talvez o carro mais difícil de guiar, foi o Rover 3500. Porque era um carro que não era nada equilibrado e, portanto, tinha que haver ali uma mestria de mãos para aguentar sem ele fugir de traseira. E tinha um barulho inesquecível. Tinha aquele motor V8, tinha um zumbido que era de morrer. Era uma coisa que toda a gente adorava e, portanto, foi o carro que mais me marcou. E, portanto, eu quando troquei depois pelo Sierra Cosworth, o carro esteve parado durante muito tempo. E depois ultimamente houve um que eu não conhecia, eu conheço muito mal, o Alfredo Val, que é também do Porto, que o comprou, restaurou o carro inicialmente e depois mandou para a Inglaterra para as mãos do Steve Walker, que é um grande preparador nesta altura inglês, de Rovers, basicamente de Rovers e Fords. E então telefonou-me a dizer, Pedro, o carro está quase pronto, eu tinha muito gosto de o convidar para corrermos no Estoril Classic, que é um evento fabuloso, é um evento mundial que acontece todos os anos no Autódromo Estoril, entre muitos outros, desde Mónaco e por aí fora no mundo inteiro, com antigos Fórmula 1, com carros de Le Mans, exatamente. E também carros de Grupo 1 e de Grupo 2. E, portanto, eu aceitei imediatamente o convite, não é? Ele já treinou com o carro, já mandou vídeos do carro a ser testado em Donington, vai ainda testá-lo em Silverstone e Snetterton. E pronto, eu aceitei o desafio e meti-me logo na ginástica para fazer máquinas todos os dias, para aguentar com os bracinhos e com as pernas. É outubro, não é? Será em outubro, em setembro ou outubro? Outubro que eu tinha a ideia de cabeça. Vai ser na primeira semana de outubro. Pronto, é a ideia que eu tenho. Portanto, vamos ter o regresso à competição de Pedro Meireles. Fantástico. Estou mortinho por isso. Vai ser uma delícia. Ele já há um Rover a correr aqui em Portugal, num dos clássicos também. Penso que seja até esse modelo, embora com outra decoração, e portanto vai ser interessante vê-los neste clássico que vai ser em outubro. Ficamos desde já
muito curiosos, não tanto e não tão expectável como acontece com o Pedro, que eu tenho a certeza que está a contar os dias, está a arriscar cada dia do calendário para voltar. Prisioneiro na cela a deitar abaixo dia a dia. Tenho a certeza que sim. Muito bem, não há melhor maneira de terminarmos, portanto, falávamos do passado, mas abrimos já uma porta para o futuro, quem sabe o que é que pode vir daí, e agora vamos ficar à espera dessa preparação física para ser um regresso em grande forma de Pedro Meireles. Vai trazer a Trafic também, ou acha que essa foi uma fase que já passou? Não, quer dizer, nós vamos com t-shirts Trafic e tal, Isso. mas o carro, e muito bem, acho que o Alfredo resolveu pôr o carro com a decoração, porque eu comprei o carro ao René Metz, e o René Metz tinha ganho no ano anterior o campeonato de promoção em França. E, portanto, logicamente que em termos de financeiros, amanhã, se ele quiser vender o carro, ele tinha a decoração Marlboro, e, portanto, o carro vai ser exatamente igual ao que o René Metz ganhou o Dakar, e que foi um grande piloto em França, para possivelmente valorizar o carro ainda mais do que se fosse com o Trafic, não é? Por causa das regras da publicidade ao tabaco, as proibições, se calhar tem que se disfarçar ali as letras. Sim, mas eles nos clássicos deixam ainda usar, não é? Boa. Muito bem, não tinha essa noção. Pedro Meireles, só me resta agradecer. Há aqui uma nota fantástica para a final. Fico muito satisfeito e vou ficar à espera de mais novidades, portanto, neste caso, e mais desenvolvimentos deste projeto. Dou-lhe os parabéns, mas começar por dar os parabéns de uma carreira fantástica, ficou na história e merece, de facto, ter aqui uma chamada de atenção para a sua carreira fantástica, com os parabéns, claro, extensivas a todos aqueles que o acompanharam ao longo destes anos, e ficar aqui também uma homenagem para aqueles que foram ficando pelo caminho, naturalmente com a lei da vida, mas estamos aqui para homenagear o próprio Pedro. O Pedro merece aqui, e vamos ficar à espera de ver de regresso, a sentar-se no carro. Vai ser um momento emotivo e queremos, de facto, estar lá nessa altura. Ficam os parabéns, Pedro. Uma boa noite. Muito obrigado, Gonçalo. Obrigado mais uma vez e muitos parabéns. Obrigadinho. E obrigado por esta ocasião. Uma boa noite e obrigado. Obrigado.